eu adoro compartilhar as minhas coisas com vocês. E todo mundo sabe, né? Eu comemorei aqui no programa, no dia 5 de abril, o meu aniversário. E o meu filho mais velho, né? Eles não gostam que a gente fala, esse aqui é o mais novo, esse aqui é o mais velho. Mas ele, né, com os meus netos, meus netos e minha nora compraram esta blusa para mim. E aí ele tava, mãe, você não vai usar? E eu falava, não, eu vou usar no mulher.com. Então hoje eu tô usando meu presente, eu tô feliz demais. Muito linda, fofinha, como que chama esse fio mesmo, Drica? Flicks? Fleece? É. Olha, ela falou que esse tipo de fio chama fleece. Eu nem sabia, mas a gente aprende. Mulher.com é aprendizado, é conhecimento também, viu? Então, filho, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, estou muito feliz. E, gente, eu estou feliz também porque hoje o doutor Gabriel Schekoli está conosco e como a sua especialidade é ortopedia, nós vamos ajudar com certeza muitas pessoas, doutor, que sentem as suas dores, muitas vezes falam assim, ah, não, isso aqui vai passar, ah, vou tomar só um analgésico, não, isso aqui se eu fizer assim, um exercício melhora e vai levando com a barriga, ou seja, vai postergando a ida ao médico, ao tratamento e aí vem uma dor que não acaba mais. Exatamente, isso é muito comum. A gente no consultório, eu recebo muita gente que faz isso, tem uma dorzinha, ela vai se arrastando e a hora que vê já é uma dor crônica. E dor é uma experiência que ela pode ser sensorial, de qualquer tipo, pode ser causada ou não por dano tecidual. Então assim, depende muito de um conjunto de fatores para a gente falar em dor. A dor ela é definida exatamente dessa forma, é uma experiência sensorial que pode ou não ter lesão de tecido. Então, se você dormiu de mau jeito, como você comentou no começo do programa, e acordou com algum incômodo, e tudo bem, às vezes resolve, pode ter sido mau jeito, mas muitas vezes isso é um reflexo de várias outras coisas do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, e nós vamos levando, adiando, e a hora que a gente vê, já tem uma dor aí que acompanha a gente por um bom tempo. E isso a gente chama de dor crônica, quando ela dura mais de um mês de uma forma contínua, ou mais de 3 meses que ela vai e volta, mas ela sempre está ali, te lembrando que existe. E isso é muito ruim para a gente, né? Nosso dia a dia fica muito ruim, te deixa de fazer várias atividades, começa a evitar certos movimentos e aí, na hora que a gente vê, não tem mais solução. Fica muito difícil o dia a dia. Então a gente não deve se acostumar com a dor. A dor não é para ser acostumada. Não, de forma alguma. A dor ela é um aviso para o nosso corpo que algo não está indo bem, né? Então ela serve de alerta, por exemplo, se você encosta o dedo no fogão quente, a sua reação é um estímulo doloroso, você está se protegendo. Então se a gente acostuma com aquilo, isso gera desagrados, você vai perpetuar aquela sensação de uma forma que seu corpo, ele está te mandando um sinal de incômodo e você não está respondendo do jeito que ele espera. Ele começa a ficar hipersensível. Então muitas vezes aquela dorzinha que era uma dor leve, dor no ombro, mas de repente, nossa, eu encosto no antebraço, dói, eu encosto do outro lado, dói, mas era só um toque, não era para doer. Mas por que acontece isso? Justamente nesse sentido. O seu corpo ele já te deu todos os sinais, olha, tá doendo, e a gente renegou. Com o tempo, ele vai lançando mão desse sistema para te avisar, falar, olha, tem alguma coisa errada, você precisa se cuidar. E é aí que entra o nosso trabalho, de tentar ajudar de alguma forma esses quadros mais longos, né? Nosso dia a dia é corrida, às vezes não consegue ir no médico, mantém sempre aquele hábito não tão saudável e daí procura o ortopedista. E eu tenho uma dúvida, porque a gente ouve falar em bursite. Sim. E para mim, veja bem, eu não entendo nada, minha área é comunicação, não é medicina, mas eu ouvi falar que a bursite ela pode dar só aqui no ombro? Ou ela pode dar em qualquer parte do corpo? A bursite, ela, por definição, ela é a inflamação da bursa. O que é a bursa? A bursa ela é uma almofadinha que a gente tem em cima do tendão. Para quê? Para o tendão poder fazer o movimento dele e ele não bater nas coisas, não bater nos ossos. Então, a principal ideia da bursa é fazer essa proteção mecânica.
Quando a bursa inflama, a gente tem a bursite. Então temos bursite no ombro, podemos ter no quadril, no pé, na mão, aonde existe o contato próximo, onde existe uma bursa, a gente pode ter a bursite. A mais comum é no ombro, que a gente usa o ombro o dia inteiro, e depois vem quadril, também cotovelo, tem bastante aí. Então a bursite pode dar em todos esses lugares por conta dessa bursa. Qualquer lugar que tenha a bursa que pode dar. interessante. E, é claro, a bursite é a mais comum das dores nos ombros? Porque quando a gente fala em tendinite, pessoas que usam muito a mão e aí acabam desenvolvendo um LER, né, que é essa lesão por esforço repetitivo. Então, a gente pensa, tendinite é braço, mão, bursite é ombro. Então, não tem nada a ver. Pode dar tendinite em outras partes do corpo também? Podemos ter em outra parte do corpo. Não é específico de algum lugar, é que ele é bastante comum. Como a gente usa o braço para fazer quase tudo no nosso dia a dia, o ombro está sempre sobrecarregado. Mas o tendão, ele é uma extensão do músculo. O tendão é que gruda no osso e o músculo é que faz o movimento. Então ele que encurta as coisas, o músculo. E o tendão grudado no osso. Se a gente faz muito esforço com um músculo que não está tão saudável, esses tendões eles ficam incomodados, eles ficam irritados e daí inflamam. Então, geralmente mão, que a gente usa bastante, cotovelo, porque a gente usa bastante, e quando tem uma bursa perto, é o casal, é a bursite com a tendinite. Sempre aí é um estrago. Aí é um estrago dos grandes, dos bons. Aí eu falei que hoje eu tenho um monte de perguntas para ele, gente do céu. Mas tem muitas pessoas, doutor, e isso eu acho muito sério, por isso eu quero colocar de uma maneira, um pano quente antes de fazer a pergunta. Tem muitas pessoas que ao sentirem essa dor, estas pessoas que vão postergando, não, isso aqui passa, se eu tomar tal coisa, passa, não, aí vem uma vizinha muito bacana e fala assim, menina, toma um relaxante muscular, que isso aí vai te ajudar, o teu músculo tá tenso. E aí a vizinha, a pessoa do lado fala, não, toma, e as pessoas vão tomando. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a automedicação e o prejuízo para o nosso organismo em relação a essas dores que usam, nas pessoas que usam de forma errada essa automedicação. Sim. O acesso aos remédios ele é bastante fácil, né? A gente sempre tem um remédio para dor em casa, porque alguém tomou, acabou não tomando a cartela toda e as vizinhas, as tias, todos têm algum amigo que pode dar essa medicação. A automedicação, ela é um problema porque a gente não trata diretamente o problema. Você usa um remédio que às vezes não é para aquilo. Você está com uma inflamação e está tomando um relaxante muscular. Não faz muito sentido. Então a gente precisa dar um remédio com a intenção de tratar, né? Não é aleatória a escolha. E muitas vezes eles acabam tendo ações muito semelhantes e daí eles resolvem de certa forma o problema. Tira aquele calor do momento, resolve, mas não trata. E isso vai se perpetuando. E além dos efeitos colaterais. Então, o uso de uma medicação não correta por longo período de tempo pode afetar estômago, pode dar problema nos rins, o fígado pode ter problema. Então, é difícil, é um hábito muito comum. A gente vê muito abuso de analgésico no nosso dia a dia. Nos Estados Unidos tem crises de abusos de opioides, que é remédio para dor continuamente sem tratar. Então, isso é muito preocupante. Nosso dia a dia. Nós temos algumas participações e uma das pessoas, eu vou até falar o nome dela aqui, a Wedecleide Nascimento, pergunta se você, na sua área como ortopedista, também abrange fibromialgia. A fibromialgia, ela é um tipo de dor crônica, tá? A gente fala que ela é um tipo de dor, é um diagnóstico de exclusão, quando a gente já tenta identificar diversas causas, não encontra uma causa que a gente justifique ser causadora de todas as dores. E a gente acaba tratando sim, a ortopedia tem essa possibilidade de tratamento. É um tratamento múltiplo, que não dá para a gente tratar só com o médico, a gente precisa de uma equipe inteira de profissionais para ajudar nesse tratamento, desde educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. São todos a favor de tratar em conjunto esse paciente que tem a fibromialgia. Aí é bastante comum. Porque a pessoa não consegue nem explicar não. de onde realmente dói, porque são dores
em vários lugares. A dor que caminha, né? Dói aqui, no outro dia dói lá, e é do fio do cabelo até a ponta do pé. E uma coisa que é muito difícil da dor é que a dor é sua. Você pode tentar me explicar do jeito que você quiser, mas dificilmente eu consiga entender perfeitamente o que você sente, porque é um sentimento seu, meu, do outro, então é muito difícil. E muitas vezes, né, faz um monte de exame e não acha a causa. E aí que é o problema. Pô, eu tenho dor e não acho a causa? O que está acontecendo? É bem difícil. Então, por isso que o tratamento ele tem que ser múltiplo, tem que ter todo mundo junto ali. Obrigada aí a Vânia Regina Duarte, que gostou da receita do creme de abóbora com pinhão e pedindo a receita. Se você fechar o chat e abrir a aba de descrição abaixo do vídeo que está ao vivo, a receita está lá prontinha para você copiar e reproduzir na sua casa e ter o mesmo prazer que eu tive em experimentar, viu, Vânia? E obrigada aí, ela tá falando que o programa tá lindo, eu tô achando ótimo, pode gostar e falar pra gente que a gente gosta. Eu tenho a Maria Geralda Rocha, boa tarde, querida. Ela colocou assim, eu sinto muita dor, sim, tenho tendinite nos 2 ombros. E também tenho prótese no fêmur. Tenho que trocar de 10 em 10 anos. Troquei em 2020 e não tenho osso no fêmur. Tenho 7 parafusos. E ela falou, olha, dói demais. Para essas pessoas que precisaram fazer, como a Maria Geralda de Minas Gerais, esse tipo de cirurgia, existem tratamentos, porque a gente está falando de tratamento, não paliativo só para aliviar a dor, que ajudem ela a ter uma qualidade de vida melhor, sem dor? Existe, hoje em dia tem bastante tratamento, a gente fala minimamente invasivo para dor, né, principalmente nesses casos de pós-operatórios tardios, que tem complicações, né, já foram 2 cirurgias pelo menos aí, e existem bastante tratamento hoje disponível. Um deles, que a gente fala dos bloqueios analgésicos, onde a gente, com uma agulha, a gente consegue identificar alguns nervos responsáveis por aquela área e consegue dar um estímulo nele para eles pararem de receber aquela sensação como dor. É uma forma de tratamento hoje bastante viável para esses casos. E tem uma participação aqui da Rosinha Rodrigues. Eu tenho muitas dores, atualmente diagnóstico de bursite no quadril. Aguardo as dicas do doutor. Exato. Para as bursites, acho que um dos melhores tratamentos que tem é um fortalecimento muscular. Fazer atividade física. No nosso dia a dia, a gente acaba deixando essas atividades um pouco de lado. Correria, trabalho, filhos, casa, acaba não tendo essa rotina. E com o tempo, nós vamos perdendo massa muscular de uma forma natural. Quando a gente vai ficando mais experiente na vida, a gente deixa de ter um músculo tão saudável. E daí começam a aparecer esses tipos de dores. O exercício físico é muito bom. Pilates, academia, crossfit, qualquer coisa que a gente queira é bem-vindo. E juntamente com, às vezes, uma fisioterapia para começar esse movimento. Muitas vezes a gente tem medo de mexer. Ela sabe que vai doer, ela não mexe. E daí começa a piorar. Parei de mexer, meu músculo para de ser estimulado, a dor vai piorando. E aqui a Mia, por favor, pergunta para o doutor se rolar uma bolinha de tênis com a planta do pé é bom para aliviar as dores na coluna. É bom também. É bom, ajuda. Coluna também vai para o mesmo lado de fortalecer, né? Coluna é nosso alicerce, a gente precisa de bastante músculo. Então a bolinha no pé ajuda a estimular toda essa sensação e é um começo. Eu acho que é um começo, é o start. Já é alguma coisa. A Rosângela Gomes, boa tarde, Rita. Gostaria de saber por que o braço dói à noite e acorda doendo. Um grande abraço. À noite, nossa posição de sono, né, a hora que a gente deita, o ombro ele entra numa posição de compressão. E por isso que é um dos fatores. Quem tem bursite e tendinite sabe do que eu estou falando. A hora que vai dormir, não tem posição. Então, esse é um dos fatores. Mais uma vez, ajustar a posição, às vezes uma almofada embaixo do cotovelo na hora de dormir pode ajudar bastante também. Ajuste dos remédios e o exercício físico. Esse é essencial também para aliviar esse tipo de dor. A Márcia Bárbara
colocou boa tarde a todos do programa, um programa mais amado. Ai, como elas são lindas. Aí colocou assim, então, Rita Maria, eu tenho destiramento do tendão no calcanhar esquerdo devido a um acidente de trabalho. Fiz o tratamento, mas ele resolveu aparecer novamente. E agora sinto dor até debaixo desse calcanhar. E sinto até queimar. Isso é normal? Pode acontecer. Quando acontece esse tipo de lesão, de estiramento, quando algumas fibras do tendão ele se rompe, pode dar esse tipo de dor e até formigamento. E como é no calcanhar, pode, né, descer para a sola do pé. Acontece. Tá? Também precisa fazer uma reabilitação, ajustar os remédios. Tá? Se não for cirúrgico, dá para tratar dessa forma aí, com bastante exercício e fisioterapia. Aí você deve estar se perguntando, né? Olha só, por que, Rita Maria, você trouxe um médico no programa Mulher.com? Tudo que ele falou eu já sei. Agora eu pergunto para você, você vai no médico? Você se automedica? Você acha que a sua dorzinha com aquele remedinho passa? A ida a um médico, no caso de qualquer dor, é para tratar o problema. Porque o médico não vai dar só um paliativo para aliviar a dor. Ele vai cuidar, ele vai tratar dessa pessoa. Isso é importante. Então, a ida ao médico tem uma regularidade para pessoas, por exemplo, que fizeram cirurgia, tem que pelo menos anualmente. A visita ao ortopedista deve acontecer quando? Na minha prática, o que mais chega é quando aparece alguma dor. É difícil alguém passar rotineiramente, vou fazer um check-up. É muito difícil. Ou vai começar alguma atividade física, passa para ter orientações, ou tem algum tratamento cirúrgico e daí faz um acompanhamento. E para tratar as dores, a gente realmente precisa se envolver nesse tratamento. Ele precisa ser feito de uma forma contínua. É muito difícil uma abordagem única resolver o problema. Então a visita, os retornos e o segmento na ortopedia, no médico, ele é bastante importante para resolver o problema. E olha, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, a Elaine Uric, participando com a gente, colocou, tenho bursite, estou tomando anti-inflamatório e faço fisioterapia no ombro, é isso, e fisioterapia é no ombro, mas tinha bastante dor e melhorou 90%. Maravilha. Ou seja, ela está fazendo os exercícios e tomando, com certeza, uma medicação indicada pelo médico, um anti-inflamatório. Ou seja, melhora mesmo. Melhora. Quando o tratamento ele é feito com propósito, ele vai melhorar. E ela fez uso do remédio certo, um anti-inflamatório para tratar uma inflamação, e fez o tratamento com exercício, com a fisioterapia e reabilitação. Então é isso. Se a gente não faz um tratamento correto, isso pode ser catastrófico. Ela pode evoluir para uma lesão que precisaria de uma cirurgia. Então ela fez exatamente, ela tratou o problema na hora certa, de uma maneira correta e evitou um problema que poderia ser futuro. Então, tá de parabéns. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui e agora as suas considerações finais dentro do nosso tema hoje de dor. Deixamos de falar algo importante? Acho que a gente conseguiu abordar tudo muito bem, né? Os tratamentos de dor, a forma como a dor acontece, as perguntas muito bem feitas aí pelos nossos telespectadores e muito bom. Convite para voltar. Estou à disposição. Sempre que coisa boa. Muito Conversamos aqui com o Dr. Gabriel Checoli, é ortopedista especialista em ombro e cotovelo e dor. Que foi o foco do da nossa conversa hoje, porque ninguém quer sentir dor em lugar nenhum. Não, né? Ninguém deve sentir dor. Ninguém deve sentir dor, gostei disso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço.